Olá! Hoje escrevo de uma ilha pouco conhecida pelos brasileiros, o Sri Lanka. Confesso que eu mesmo não sabia muito sobre o país até começar a pesquisar antes de vir para cá. Sabia que fica pertinho da Índia, que a capital se chama Colombo, mas nunca tinha ouvido falar, por exemplo, do gosto que os singaleses têm pela dança. O samba é típico do Brasil, o tango é típico da Argentina e o ritmo típico do Sri Lanka. Claro que existe. É a dança Kandi, que daqui a pouco eu vou mostrar com calma. Eu acho que ainda não inventaram uma maneira melhor de se conhecer um lugar do que simplesmente se largar pelas ruas. Vou tirar o dia para explorar Colombo, a maior cidade do país. Eu passei uma semana no Sri Lanka em junho de 2000. Lá eu tive o privilégio de ficar hospedado numa casa bonita, ampla. Os anfitriões eram uma brasileira e um inglês. Os dois me guiaram o tempo todo na capital, Colombo, e também pelo interior do país. Daqui a pouco eu vou contar mais e mostrar bem essa história. Primeiro eu quero apresentar o Hillary, nascido no Sri Lanka. Ele vive no Brasil há 35 anos. Quando trabalhava na Embaixada do Sri Lanka em Brasília, Hillary conheceu e se casou com a brasileira Maria Luísa. Eles têm 4 filhos e o Andrew, o mais velho, também está aqui. A gente vai conversar sobre a cultura e o cotidiano desse país tão bonito chamado Sri Lanka. O que fazem uma brasileira e um inglês morando aqui no Sri Lanka? Essa história é pra lá de internacional. Johnny, inglês, e Joana, brasileira, se encontraram por acaso na Grécia. Encontro casual, os dois estavam de férias. Aquela paixão de verão deu em casamento. E o casamento logo se transformou em aventura. Quando Johnny falou: "Estou indo para o Sri Lanka, o meu trabalho está me mandando para o Sri Lanka", o que você pensou? Uau, cadê o Sri Lanka? Onde é o Sri Lanka? Onde é Sri Lanka? Desde então, o casal tem mostrado o quanto está disposto a aprender. Localizar o Sri Lanka no mapa foi fácil. Depois que eles se instalaram aqui, é que veio a parte complicada. Bem-vindo ao Sri Lanka. Apo Bedi. Iserei Bahirava. Pansiak Marukarana Puanda. Marusali Neda. Por aqui, né? Marukarangi Naina. Johnny era o motorista de um tuk-tuk e eu pegando o tuk-tuk. Perguntou se eu era australiana, eu falei que não. Perguntou se ele conhecia o Brasil, ele conhecia o futebol. Foi difícil nisso. O alfabeto ele tem origem no sânscrito, né? E são 59 letras diferentes, sendo que cada letra é um fonema. E aí tem uns 10 acentos diferentes que eles usam. E aí cada acento ainda torna, né, essa letra com um som diferente. Então você pode estar falando de mais de 500 símbolos diferentes, isso só na leitura. Isso não é o mais difícil. O mais difícil é você conseguir ler, né, todos os caracteres que eles têm e conseguir fazer sentido, né, com aquilo tudo e memorizar, né? Até você conseguir memorizar aquilo é complicadíssimo. O singalês, a língua do Sri Lanka, Joana ainda está começando a dominar. Já o cotidiano por aqui parece bem assimilado pela brasileira. De manhã cedo, Joana se prepara para mais um dia em Colombo. De manhã, todo dia, meu motorista vem. O nome dele é Mohamed Navas. Are you born? Aí, boa. Deviwa? Deviwa. Honduta? Andai. Are. Guti. Fico
curioso para acompanhar a rotina de uma brasileira no Sri Lanka. É uma visão bem diferente da de um turista. Joana está totalmente inserida aqui. Todo dia ela vai para o trabalho de tuk-tuk, esse triciclo, que é um tipo de táxi muito popular aqui. Joana é formada em desenho industrial. Trabalha aqui no Sri Lanka como diretora de arte numa agência de publicidade. Na hora do almoço, Joana e eu passeamos pelo centro da capital, Colombo. O comércio aqui é farto. São muitas as lojas e não falta vendedor informal. Pega Kira. Não, tá meio feio. A impressão que eu tenho é a de que se vende de tudo em todos os lugares. Frutas, vegetais, ao lado de bolsa, sari, que é a típica vestimenta das mulheres, o pano que elas enrolam no corpo. Tem produto eletrônico, basta perguntar e pronto. Sabe aquela famosa frase, quem procura acha? Em 2 ou 3 quarteirões de Colombo se encontra de tudo. Eles amam, eles sempre vêm e perguntam de onde você é, se você é casado, se você não é, se você tem filho, se você não tem. Cadê teu marido? Isso é importante. Por que ele não está aqui com você? É estranho uma mulher sozinha passeando pela cidade? Não, não é. Eles não são muito agressivos, eles são curiosos. Nasava, Brasil, Nasava. Eles às vezes nem sabem onde é o Brasil. Você fala, sou do Brasil, você conhece? Alguns conhecem, falam futebol, é a única referência que eles têm. Então eles falam, eu falo América do Sul, eles falam, América, eu falo inglês. Irata, Brasília, Darada. Walang ete era dia tu das. Kilo. Single lana ni ada. Single lana ni. Ayah mahal beda kerana lah. Udah play. Ini. Kira sama. Em lugares novos como o Sri Lanka, pouca coisa me atrai tanto quanto a comida. No Brasil, a gente vê sempre uma carrocinha vendendo cachorro-quente, ou sorvete, pipoca, fruta, depende da região do país. Aqui em Colombo, em tudo quanto é canto, eu vi carrocinhas como essa. O petisco, no caso, é uma folha. Nessa hora eu estava sozinho, sem a Joana, e o máximo que eu entendi é que a folha se chama babulo. Vou repetir, babulo. Para mim, pelo menos, esse nome não me diz muita coisa não. Provei, claro. Provei uma vez só, porque a tal da babulo vem carregada na pimenta.
E olha que eu gosto de pimenta. Os singaleses não gostam não. Eles amam. O tira-gosto é baratinho. Custa 6 rúpias, a moeda local. Dá mais ou menos 3 centavos de real. Babulo. Dizem que pimenta, se não for consumida em excesso, faz bem à saúde. Very good. Eu fico impressionado com a força dos magros singaleses. E eles, sempre, invariavelmente, em qualquer lugar do país, ficam sempre intrigados em saber quem está atrás da câmera. No caso, eu, claro. Em vários lugares que visitei, a palavra Brasil trazia pelo menos uma associação imediata: o futebol. Aqui, nem isso. Mesmo porque o futebol está longe de ser o esporte nacional do Sri Lanka. O Jonathan tinha dito que você era o maior craque de cricket. Eu jogo bem. Muito bem. Mas eu prefiro futebol. Só que aqui ninguém joga futebol. Eles não gostam muito de futebol, né? Tem gente que gosta, mas a maioria ama cricket. Passatempo igual você passa horas vendo futebol. Lá, passatempo da gente assistir jogo de cricket. Da mesma forma que você vê em qualquer campinho aqui, né? Você vê a molecada jogando, né, uma pelada, lá se você vê um corredor, tem alguém arremessando uma bola e alguém com um taco do outro lado. O cricket foi trazido para o Sri Lanka pelos ingleses no século XIX, quando a ilha fazia parte do Império Britânico. Dizem que é um jogo psicológico e emocionante. Eu sei que existem várias maneiras de se arremessar a bola e várias formas de rebatê-la. E que, em certos momentos, quem está segurando o taco começa a correr de um lado para o outro. E que o jogo pode durar 3, 4 dias. Deu para entender? Tenho que admitir que já assisti a jogo oficial e pelada, digamos assim, de cricket. E as regras, a lógica do jogo permanecem um mistério para mim. Eu entendo, eu sou inglês. Você tem que aprender todas as regras na escola. Então, mas tem 1000 regras. Mas é bem complicado. O jogo é bom. Eu gosto e, além do mais, Sri Lanka joga bem, né? Para um país pequeno. São craques no cricket. Muito bom. Os jogos Sri Lanka e Índia são clássicos, né? Inglaterra, joga igual por igual com a Inglaterra, Austrália. Ele joga muito bem. Isso é o... He's a famous Sri Lankan player. Não dá pra ver nada. Mesmo casada com um peladeiro do cricket, a própria Joana ainda precisa de algumas explicações sobre o jogo. Não dá para morar num outro país com uma cultura tão diferente sem entender bem os costumes locais. No próximo bloco, a Joana e o Johnny me apresentam a dança típica do Sri Lanka. Digamos que seja o samba dos singaleses.
Hoje a conversa é sobre a cultura do pequeno e belo país de nome Sri Lanka. Eu sou um viajante de sorte. Lá no Sri Lanka, conheci os bastidores da dança típica do país. Kandy é o nome da antiga capital do Sri Lanka, no alto das montanhas do centro da ilha. Nos séculos 16 e 17, Kandy foi o centro cultural e espiritual do país. Kandy, o lugar onde a dança se desenvolveu há 2000 anos, é hoje a segunda cidade mais importante do Sri Lanka. Assistir a um espetáculo de dança Kandy não é difícil. Basta abrir o jornal e escolher o teatro. Mas os meus guias particulares, Joane e Johnny, querem me mostrar as coisas de perto. Acho ótima ideia. Mal posso crer na minha sorte, sorte de viajante, quando me vejo num ensaio geral. Como você descreveria a dança Kandy para alguém que nunca tenha visto? É difícil. Muito difícil. É ver para conhecer, né? Ver, né? Pés descalços no chão, ritmo vibrante, movimentos que às vezes dão a sensação de que a pessoa está em transe. Se isso tem cara de ritual, não é por acaso. Em tempos remotos, essa dança fazia parte da cerimônia em que os singaleses espantavam os maus espíritos. Até hoje, os dançarinos são embalados pelos mesmos tambores dos seus antepassados. Existem cidades, né, que são especializadas na fabricação desses tambores. Essa cultura também é milenar, porque é um conhecimento que vai sendo passado de pai para filho, né? E são famílias, são praticamente clãs, né? Que são conhecidos por produzirem aquele tambor. Então você tem que pegar aquela árvore, você tem que cortar de determinada forma, você tem que secar essa casca de uma determinada forma. O couro também só pode ser de um veado ou de macaco. Hoje em dia eles estão, né, tentando adaptar para uma coisa mais politicamente correta, né? As mulheres não participavam da cerimônia que deu origem à dança Kandy. Isso foi mudado na medida em que o ritual se transformou em espetáculo. A presença de dançarinas trouxe um elemento mais gracioso à coreografia tradicional. É claro que agora eu quero ver como isso tudo funciona no palco.
expressão do olhar é tão importante quanto o movimento corporal. É uma coisa que chama bastante atenção, né? Se teve a oportunidade de ver, é uma coisa fascinante, né? Kandi não é a única dança tradicional do Sri Lanka, mas se transformou numa espécie de símbolo nacional. Essa dança é a mais conhecida, né? É como o carnaval nosso, o samba, né? Tem vários ritmos, mas tem um que chama mais a atenção dos estrangeiros, né? É essa dança do Kandi. Um show de cores, uma tremenda batucada, mal comparando uma espécie de carnaval singalês. A dança Kandi já perdeu parte do seu significado místico original. Hoje ela é mais uma atração turística do que um ritual. Johnny e Joana não são turistas no Sri Lanka. Um joga cricket nas horas vagas, a outra sai às ruas e conversa com os locais em singalês. Eles fazem de tudo para se integrar aqui no Sri Lanka. O casal se mudou para cá há 1 ano e parece que já começa a entrar no ritmo singalês. Hã? Agora samba. Depois da minha viagem ao Sri Lanka em junho de 2000, revi a Joana só uma vez, rapidamente, aqui no Brasil. O Johnny não estava. Então, quando a equipe e eu começamos a preparar esse programa, ficamos pensando, será que os dois continuam juntos? Investigamos, mandamos mensagens pela internet, até que descobrimos que sim. Joana e Johnny seguem juntos e agora moram em Nova York. A Joana até me mandou uma mensagem dizendo que ainda não concretizaram o projeto Filho, mas que ela já completou 30 anos e em breve o filho virá. O Johnny segue firme e forte como provador de chá, agora em Nova York, em um ambiente bem mais formal. E a Joana contou também que eles sentem muita saudade do ritmo de vida mais relaxado do Sri Lanka. E eu também achei isso. Acho que não vi um singalês com pressa. Os livros de turismo vendem o Sri Lanka como uma ilha paradisíaca e, de fato, é uma ilha muito bonita. Mas o lado paradisíaco, digamos assim, que mais me impressionou é a maneira como os singaleses sabem lidar com o ritmo de vida.